Agora com vocês um debate instigante, complexo, que tem chamado cada vez mais a atenção da comunidade científica. Vem cá, o ser humano tem ou não tem uma alma? Pode parecer difícil a pergunta, mas estudos espalhados pelo mundo provam que a resposta para essa questão é sim. Olha, pessoas que vivenciaram experiências de quase morte fazem relatos impressionantes e que ajudam estudiosos a decifrar um dos maiores enigmas da vida. Uma questão que afeta a todos nós, mas que até hoje sempre vinha acompanhada muito mais de perguntas do que de respostas. O coração para de bater, os sinais vitais cessam. É chegada a hora daquela que para muitos é a única certeza da vida. Quando pensamos na morte, é comum surgirem dúvidas como: o que acontece depois? É esse o fim definitivo da nossa existência? Quando a gente vai embora, deixa só o corpo físico e a nossa alma continua ainda. Ela segue viva, a alma não morre. Após a morte, ela vai para a sepultura junto com o corpo. E assim, é como se fosse um sono. A discussão sobre a existência ou não da alma sempre dividiu ciência e religião. Mas agora, grupos de médicos e cientistas estão fazendo novas pesquisas, tendo como base relatos de pessoas que passaram por EQMs, experiências de quase morte. A partir destes relatos, alguns cientistas já admitem que em nosso corpo pode existir algo mais do que simplesmente matéria. E o meu corpo ficou na maca e minha alma saiu. Eu via as coisas, eu sabia o que estava acontecendo, eu não sentia dor. Esses são relatos de pessoas que vivenciaram as experiências de quase morte. Todas têm uma única certeza: parte de nós sobrevive à morte física. No dia 15 de setembro, eu sofri um infarto. Simeão conta que, apesar de ter desmaiado minutos depois de chegar ao hospital, experimentou sensações que pareciam reais. Quando eu apaguei, eu vi minha alma saindo da maca e eu vi muitos gritos pedindo por socorro. E ali naquele momento eu vi uma imagem muito feia, preta. A experiência da quase-morte é uma condição clínica onde a pessoa está entre a vida e a morte, é por isso que é quase-morte. Então ela descreve todo o ambiente, os procedimentos, aquilo que os médicos falam. Então muitos, olha, praticamente morreu, né, e daqui a pouco a pessoa é ressuscitada, mas ela escuta tudo e ela descreve com detalhes tudo aquilo que foi falado. Marinete sofreu uma parada cardiorrespiratória em 2017. Passou 5 minutos completamente desacordada, sem sinais vitais. Foi ressuscitada pelos médicos, mas logo depois entrou em coma. O engraçado é que eu não me via, assim, de baixo para cima. Eu me via de cima para baixo. Habitualmente, eles referem uma sensação, por exemplo, de sair do corpo e muitas vezes de ver o corpo ou a situação de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. O médico psiquiatra Alexander Moreira realiza uma pesquisa sobre as experiências de quase morte no Brasil. Segundo ele, é comum o relato detalhado de fatos que só deveriam ser absorvidos por um cérebro plenamente consciente. As memórias da EQM têm características de memórias reais, até mais características de memória real do que efetivamente as memórias reais. Às vezes, assim, eu me recordo de certas palavras dos médicos. Às vezes eu fecho meus olhos, eu sinto
ao calor e a sensação de um dos dias que a minha filha foi me ver na UTI, que ela chorou e que caiu uma lágrima em mim. E você estava em coma. Eu estava em coma. Experiência que o professor de neurociência Alexander Eben conhece bem. Minha experiência de quase morte mostrou basicamente de forma científica a primazia da consciência. São realmente indicadores de que a consciência e nossa alma existem, independentemente do cérebro e do corpo. Depois de dar aulas por mais de 15 anos na renomada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele abandonou o ceticismo sobre as experiências de quase morte ao ser diagnosticado com uma rara infecção, que também o levou ao coma. Há relatos médicos que confirmam completamente como eu estava doente e como meu cérebro não estava em condições de construir qualquer tipo de sonho ou alucinação. O médico argentino Sabino Luna explica que as EQMs ocorrem durante o que a medicina chama de morte clínica. É um estado que acontece quando as funções dos parâmetros vitais deixam de atuar. Por exemplo, uma pessoa entra em paro cardiorrespiratório, morte clínica, e ela deixa de ter batimentos cardíacos, deixa de respirar, deixa de ter todas as condições que normalmente nós identificamos com a vida. A morte metabólica é um processo devagarinho, muito difícil de determinar objetivamente, e que ela constitui um processo irreversível, onde as células sofrem um processo de descomposição que já não permite o retorno para a vida normal. Adriano Campos é empresário e esportista. Ao longo de seus 41 anos, passou por algumas provas de fogo. Primeiro, ao ser diagnosticado com um tumor maligno na bexiga, ainda na infância. Anos mais tarde, se viu mais uma vez entre a vida e a morte, depois de perder 24 quilos em um único mês. Eu sentia muita cólica e eu passei alguns médicos que não descobriam o que era, até que cheguei num ponto crítico, onde através de um exame diagnosticou que eu tinha uma obstrução no intestino. Após uma cirurgia de emergência, Adriano teve uma infecção generalizada e precisou ser entubado. Foram 9 dias na UTI. Eu sentia como se minha alma estivesse saindo do meu corpo. O meu eu, os meus princípios, tudo que eu sou, tudo que eu vivi, todos os sentimentos, estava se desligando de mim. Me bateu um desespero. Saber o que de fato acontece depois do último suspiro é o objetivo de muitos, inclusive da ciência. Mas o que os estudiosos têm a dizer sobre a existência da alma? Eu diria que a experiência de quase morte, especialmente quando você a combina com todas as outras evidências sobre a consciência, apoia profundamente a realidade de nossa alma. E efetivamente a consciência, o eu, a mente, pode ser algo além do cérebro. Ou seja, porque existem na realidade, na ciência, duas grandes visões sobre o que é a mente, o eu, a alma. Em 1907, um estudo inovador, um médico e pesquisador de Massachusetts, chamado Duncan McDougall, concluiu que não apenas a alma existe, como ela tem peso. McDougall e sua equipe construíram uma cama especial equipada com uma balança bastante sensível. Com ela, observou que no momento da morte, os corpos perdiam o peso exato de 21 gramas. O resultado do estudo foi publicado em revistas científicas e no jornal americano New York Times. Em
todos os casos, mudanças significativas foram notadas após as experiências de quase morte. Frequentemente, os pacientes após a EQM, eles referem uma maior crença na vida após a morte. Eles percebem aquela experiência como algo real, que tiveram contato com uma dimensão real da vida. Antes desse acontecido, eu não acreditava em alma, que alma existia, não acreditava. Mas quando eu vi, no momento que aconteceu, que eu vi minha alma saindo do meu corpo, comecei a cuidar mais da minha alma. Depois disso aí eu me tornei um melhor marido, eu me tornei um melhor pai, um melhor homem. Pode-se dizer que é a consciência que vem depois da inconsciência. Essa é uma prova objetiva de que existe uma coisa além do corpo físico. Tudo isso me fez refletir muito sobre a vida, sobre os valores, sobre a cuidar de mim, a olhar mais para o próximo, né? E é assim que o maior mistério da humanidade continua, com respostas que vão além da ciência.